Quem está no meio do fogo cruzado aqui é a população de Brumadinho. Apelamos ao PSL que possa construir um acordo para aprovação. Conseguimos fazer com que o PSL também aderisse ao acordo que está sendo construído em torno desse projeto de lei. Como pode um parlamentar falar que foi no avião do presidente? Não foi! Foi no avião de apoio! O avião é sim da FAB, da Força Aérea Brasileira. O avião é sim da comitiva oficial do presidente da República. A aprovação do texto principal da nova lei de licitações fazia parte do acordo para que 4 projetos apresentados pela Comissão Externa de Brumadinho fossem votados. A comissão investigou as causas do desastre na barragem da mineradora Vale em janeiro. Entre os projetos está o que torna crime provocar o rompimento de barragem por descumprimento às normas de segurança. Os partidos de centro protestaram contra a estratégia do PSL de obstruir a votação. Só o PSL orientando para retirar de pauta numa matéria como essa na tarde de hoje. Não faz nenhum sentido político no momento onde nós precisamos demonstrar que tentamos serenar o ambiente desse plenário. Portanto, pela sensibilidade política, alguém possa ter o mínimo de preocupação com a imagem que nós vamos passar nessa tarde, com o partido do governo sendo contra um acordo que membros do governo foram parte e, dessa forma, obstruindo essa votação. É simplesmente inacreditável isso. Quero manifestar aqui o meu espanto em ver a articulação, a manobra tentada pelo partido do governo, pelo PSL, em adiar a votação. Me espanta principalmente em ver os mesmos deputados que alegam tanta urgência na reforma da Previdência, por exemplo, e outras questões muito menos necessárias à população brasileira nesse momento, do que dar uma resposta do crime acontecido em Brumadinho no dia 25 de janeiro, agora aqui tentar adiar essa votação. Parece que nesse outro país há também um partido com todo o respeito e um presidente da República que não tem nada a ver com aquele que nós votamos, que eu particularmente votei. Eu não entendo o porquê desse partido estar fazendo isso com a cidade de Brumadinho, estar fazendo isso com as outras barragens brasileiras. O ecocídio é uma coisa terrível. Quem está no meio do fogo cruzado aqui é a população de Brumadinho. Nós não achamos nada que fuja do comum, do pedido da Comissão Externa de Brumadinho. Então nós apelamos ao PSL que possa construir um acordo para aprovação. O plenário já demonstrou que vai derrotar essa obstrução. O plenário vai aprovar esses projetos de lei. Colocamos um texto à disposição para modificar esse tipo penal novo que está sendo criado e com isso conseguimos fazer com que o PSL também aderisse ao acordo que está sendo construído em torno desse projeto de lei. Então, mais uma vez, o governo mostrando também a sua preocupação com o meio ambiente em equilíbrio com o desenvolvimento econômico e também, lógico, em solidariedade às vítimas de Brumadinho e de Mariana, que agora o parlamento dá uma resposta a elas. Uma outra proposta da pauta ambiental que foi aprovada é a que especifica o crime de ecocídio, ou seja, quando alguém causar desastre ambiental com destruição significativa da flora ou grande mortandade de animais. A pena será de 4 a 12 anos de prisão, além de multa. Foi aprovada ainda a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. Essa proposta especifica os direitos dos moradores dessas áreas e aprimora a Política Nacional de Segurança de Barragens. Fazer essa votação dá ao Brasil o exemplo de leis novas, modernas, de garantir a mineração, que não venha ser ameaça à vida e nem muito menos ameaça ao meio ambiente, é muito importante. Recebemos em nome da comissão
Eu quero agradecer a todos os parlamentares, uma carta das famílias, das vítimas, dos atingidos, pedindo que nós votássemos os projetos. E hoje, no dia que infelizmente acontece em 5 meses, nós estamos, sob a liderança de Vossa Excelência, votando esses projetos que são fundamentais. Todos aqui são favoráveis a atender às necessidades de uma tragédia. Só que essas necessidades já foram atendidas pelo Estado de Minas Gerais, se prontificaram logo na sequência de atender com um regramento muito stringente com relação à mineração. Agora, para que transformar isso em um regramento nacional é que a grande questão é que nós temos que debater aqui como deputados. Não podemos ficar sempre à mercê de uma crise e nacionalizar tudo, e centralizar tudo. Isso é um grande perigo para a nossa nação. No entanto, há uma questão sim que é necessário que a gente faça um regramento. A punição ela é necessária, não só dos empreendedores, daqueles que têm dolo em fazer a coisa errada, mas também de políticos e autoridades e burocracias que não atendem a sua missão. Sim, isso é necessário. Com relação a isso e com o intento da punição, temos total acordo. Vamos tirar aqui a obstrução. Neste conjunto de projetos elaborados no grupo de trabalho, é fundamental que nós ampliemos o risco econômico. Somente a ampliação do risco econômico será capaz de impedir que outros desastres, a exemplo de Mariana e Brumadinho, voltem a acontecer em território mineiro ou no Brasil. O projeto, ora em votação, amplia o risco econômico, por isso merece o nosso sim. Esse projeto, ele foi amplamente discutido na comissão externa das barragens. Não foi, de maneira alguma, discutido em prol dos fatos que ocorreram em Minas Gerais. Não se pensou nisso. Apenas, lógico, entendemos que o fato ocorrido incentivou a discussão de como deveríamos ampliar, tá, o projeto que envolve o crime ambiental, que envolve a exploração, enfim, em todos os seus aspectos. Por isso que não adianta aqui nós polarizarmos, dizendo que Minas Gerais está discutindo algo que depende somente deles e não está esquecendo o restante do Estado, do país, melhor dizendo. Não, de maneira alguma. Estamos pensando no país. É essencial, em especial no dia de hoje, que completam 5 meses do crime acontecido em Brumadinho pela empresa Vale, que acabou no rompimento da barragem de Feijão. Então, hoje, completam 5 meses, 150 dias, que 270 pessoas perderam a vida após o rompimento em Brumadinho. A aprovação desse projeto cria esta política nacional dos atingidos, que vai permitir reconhecer, antes de qualquer empreendimento, quais são os direitos das pessoas que, feito barragens, serão atingidas posteriormente, ou por causa da água, ou porque tem que ser desalojado de suas terras, ou por serem pescadores, e aí vai enumerar quem são esses atingidos. Na sessão de quarta-feira, o plenário aprovou mais uma proposta sugerida pela Comissão Externa de Brumadinho. Trata-se do projeto que inclui no Estatuto de Proteção e Defesa Civil a prevenção a desastres induzidos por ação humana. Todos os projetos dessa pauta seguem para análise do Senado. Para fechar a semana de votações no plenário, os deputados aprovaram o projeto que cria novas regras para o fornecimento de energia elétrica. O ponto mais complexo da proposta foi a destinação de 20% do Fundo Social do Pré-Sal para financiar a construção de gasodutos no país. Nesse projeto vem a pensada do jabuti, que é esse do Pré-Sal, para financiar gasoduto. E principalmente financiar gasoduto, tirando dinheiro da educação, dinheiro da saúde, passando a construir o Brasduto para ser explorado pela iniciativa privada e pagamento incerto. Pagamento dito lá é se houver lucro, quando houver lucro, que vai se resgatar esse recurso. Nós temos o BNDES, nós temos o Banco de Fomento para fazer esse tipo de coisa. Nós apoiamos esse projeto porque compreendemos que fazer gasoduto é algo fundamental. Esse recurso, ele será
resultante da venda do excedente do óleo do pré-sal, quando o gás é reinjetado, não gera royalties. Mas se você vende esse gás e esse recurso, antes de entrar para o fundo, gera royalties, gera riqueza, volta para o fundo social, triplicado ou quadruplicado em valor. Até concordaria com o destaque do PDT para, no tocante aos 30% para estados e municípios, fazermos uma indução para fortalecimento do uso na educação e na saúde. Mas qualquer vírgula que mudemos voltará para o Senado. E é outro Senado. A bandeira que nós estamos discutindo aqui é educação. Se nós emendarmos aqui, é uma emenda apenas que pode chegar muito bem no Senado da República e ser pactuado e votar o texto da Câmara, como já fizemos em 2013. Por isso que a gente está ainda insistindo para que o relator nos escute e que nós possamos construir um acordo que possibilite, inclusive, sairmos dessa obstrução. O projeto, dessa forma, me parece dar todas as garantias de que o recurso do Fundo Social será aumentado e será destinado à educação e saúde. Então, se o relator de fato confirmar a sua posição, nós somos favoráveis à aprovação com a emenda do deputado André Figueiredo. No final da votação, os deputados aprovaram uma emenda do PDT que redistribui a divisão de recursos do Fundo Social do Pré-sal e mantém parte da arrecadação para educação e saúde. O projeto retorna ao Senado, pois foi modificado na Câmara. A prisão na Espanha de um militar brasileiro da comitiva de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, com 39 quilos de cocaína na bagagem, foi um dos temas mais discutidos no plenário. É importante que a gente tenha explicações rápidas, porque esse não é um problema apenas desse sargento. É um problema da estrutura de segurança da nação brasileira. É um problema do Estado brasileiro. Porque podia não ser 39 quilos de cocaína, podia ser um explosivo. Isso é um problema de segurança da vida, inclusive, do presidente da República. E essa é uma questão da inteligência brasileira. E nada é dito, nada é explicado, e isso envergonha a nação brasileira. Estou eu aqui. Estou aqui muito tranquilo. Estou aqui muito tranquilo, porque no governo Bolsonaro nós punimos corruptos, traficantes. Nós punimos. Nós não protegemos, nós não temos corruptos de estimação, nós não temos traficantes de estimação. O presidente não estava nem perto deste avião. É avião precursor, para quem não sabe, é um avião que vai na frente, um batedor, não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro. Se vocês antigamente aceitavam traficantes, bandidos nos seus aviões, é outra história. E nós vamos simplesmente punir. Nós punimos corruptos, nós punimos bandidos. Não temos ninguém corrupto de estimação. O avião é sim da FAB, da Força Aérea Brasileira. O avião é sim da comitiva oficial do presidente da República, que se deslocava muito afora. E o avião tinha sim 39 quilos de cocaína. Quem diz isso não sou eu, está em todos os meios de comunicação da Espanha, da Europa. É uma notícia que envergonha o Brasil perante todo mundo. Como é que a nossa população pode ter confiança num governo que deveria estar combatendo o narcotráfico nas fronteiras, se o governo não tem a capacidade nem sequer de zelar por um avião da FAB, por um avião da comitiva presidencial? Como coronel do Exército, ouvindo essas falas dos meus colegas anteriores, me entristece. Me entristece porque a responsabilidade chega ao abismo. Como pode um parlamentar, um homem que tem o entendimento do povo, falar que foi no avião do presidente? Não foi! Foi no avião de apoio e não foi a instituição, foi um militar. Ele que se responsabilize, ele que trate do problema.
Não foi o presidente da República! Eu estou apresentando um requerimento de informação. Eu quero que o general Heleno, que é o responsável pelo gabinete institucional do presidente da República, explique esses 39 quilos de cocaína no avião presidencial, no avião de reserva. E também quer que ele explique por que mudou o plano de voo do Bolsonaro, que iria parar nesse mesmo aeroporto, né, a trajetória profissional desse sargento das Forças Armadas, né, se ele acompanhou em todas as viagens do Bolsonaro, quais são as relações. É uma vergonha, é um escândalo. Este material não estava no avião presidencial. Era um avião de apoio, a equipe seria trocado lá na Espanha. Mas esse fato traz para nós mergulharmos. O tráfico alimenta a violência. Quem não tem alguém na sua família? Coitado deste militar. Ou ele é um drogado traficante, ou ele não é um drogado, mas ele é um traficante. Essa epidemia que está em todos os lugares do Brasil e que precisa ser enfrentada. Não quero transformar esse episódio, que é lamentável, é óbvio, num fato político sem precedentes. Eu me surpreendo. O presidente Bolsonaro publicou nota sobre o assunto e disse que pediu investigação imediata e punição do militar. O Brasil inteiro tem conhecimento da situação caótica que passa hoje no nosso estado de Roraima. A imigração venezuelana, que está de uma forma desordenada, com uma média de 500 a 600 pessoas entrando por dia na nossa fronteira, tem, obviamente, potencializado em muito a violência no nosso estado. O que eu quero aqui, senhor presidente, é reforçar o apelo feito pessoalmente pelo nosso governador ao senhor ministro Sérgio Moro para prorrogar a presença da Força Nacional e da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária em Roraima, senhor presidente. Temas de interesse nacional debatidos em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Em 2018, 5.973 casos. E agora, já passou de 33 mil casos de dengue na Bahia. Não é diferente dos outros estados. Portanto, venho aqui pedir ao ministro da Saúde, o Mandetta, cara, que possa começar uma campanha, e essa campanha nunca deve se parar nesse país.